Esse é o 32º episódio do Papo 67. Você pode perceber que aqui no fundo, né, no fundo da gente aqui, a luz está verde, porque o assunto hoje é justamente saúde. A medicina tem a cor verde como referência, né? E para isso eu estou recebendo aqui o amigo Marco Antônio Caldeirão de Moura, o Marco que é diretor de um dos hospitais mais tradicionais do Brasil. De Mato Grosso do Sul, com certeza, é um dos mais antigos, com 103 anos, né, Marco? Estou falando aí do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que aliás fica perto da minha casa. Obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado por esse bate-papo aqui, Marco. Eu que agradeço estar aqui, né, fazendo parte de um sistema moderno de comunicação, de diálogo, de estar um pouco mais relaxado, conversando um pouquinho com vocês. Obrigado pela oportunidade do Papo 67. É um podcast, né? Para mim, ainda tenho uma certa idade já, então a gente fica assim, nossa, quanta modernidade, né? A gente via esses nossos avós e dizia assim, poxa, meu avô não consegue entender essas coisas e hoje eu estou passando por um pouquinho de dificuldade já assim, né? Mas obrigado pela presença, pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Poxa vida, a gente que agradece. A gente estava já nessa expectativa há um tempo. Quero agradecer muito aí ao Adriano, também assessor de comunicação que está aqui, que disponibilizou, né, que ajudou a gente a trazê-lo, né, para esse bate-papo, Marco, porque realmente conhecer um pouco mais da sua história, principalmente, mas também a história do Auxiliadora, era um desejo nosso aqui do Papo 67 já de algum tempo. Primeiro vamos começar a entender quem que é o Marco, né? O Marco chegou aqui em Três Lagoas há quanto tempo? Com esse sotaque aí dá para perceber que você é ali das bandas do Rio Grande do Sul, é isso mesmo? Nossa, eu sou da capital, né? Eu sou da capital de Porto Alegre, sou da capital do Rio Grande do Sul, sou natural de Porto Alegre, né? Minha família é toda do interior ali de Rio Grande do Rio Grande do Sul, no parte do Rio Grande, fronteira com o Uruguai, por ali naquela banda lá. Meu avô tinha muitas terras para lá naquela parte lá, terras que se estendiam do bairro à praia, era do meu avô. E sou filho de imigrante, né? Sou neto de imigrante, né? Sou espanhol, de origem espanhola, né? Meus pais se instalaram no Rio Grande do Sul. Nós vivemos no Rio Grande do Sul juntos, éramos dois filhos, né? Eu e meu irmão faleceu, que era o mais velho. E hoje, dos 4, né? Pai, mãe e irmão, só tem eu. Minha mãe já é falecida, meu pai também já é falecido. Família tradicional do Rio Grande do Sul. Comecei a carreira bastante cedo. Comecei com 12 anos de idade, carteira assinada. Naquela época eu podia assinar carteira. Nossa, que coisa hoje impressionante. Hoje isso é incrível hoje, né? As pessoas nem imaginam isso, né? 12 anos de carteira assinada. Hoje, não. Hoje tem vários programas aí, Menor Aprendiz, coisas de desenvolvimento dos futuros profissionais, né, que acabam... Você já começou no hospital lá de Porto Alegre ou não? Não, cara, comecei como office boy. Primeiro assim, né, eu sempre fui muito estimulado, nossa família sempre foi muito estimulada a que filho não podia ficar parado em casa, tinha que produzir. Minha mãe tinha malharia, lá no sul é muito frio, não, minha mãe tecia muitos gorro, luva, cachecol, minha mãe fazia diversos itens, né, de malhas, e meu pai tinha loja de sapatos em Novo Hamburgo, lá tudo perto. E aí a minha mãe sempre me incentivava. Quando era inverno, ela fazia... ajudava ela na máquina de tecer, né? A minha mãe tinha várias máquinas de tecer, e as máquinas até tinham aqueles pezinhos assim para puxar a malha para baixo, e eu ficava tecendo ali, e minha mãe me pagava, naquela época era cruzeiros, então minha mãe pagava os cruzeiros para mim poder tecer para ela ali, e em recompensa eu ajudava ela me ajudava a me desenvolver, o incentivo de buscar sempre o meu autossustento. Então começamos ali no verão. Minha mãe, nas épocas de festivas, vamos falar de Natal, de Ano Novo e Páscoa, minha mãe na época de Páscoa fazia, obviamente, tinha uma habilidade muito grande. Ela sabia fazer tricô, crochê, tudo que tu imagina de artes, de coisas manuais, trabalhos manuais, né? Minha mãe tinha mais de 300 cursos, né? Então, ovos de Páscoa minha mãe fazia, ela fazia bordado, tricô, ela fazia ponto em cruz, ela fazia tudo que você imagina e minha mãe fazia. E chegava nas épocas de Natal, elas também, para ajudar as entidades
LBA, não sei se você lembra da LBA. Sim. Ela arrecadava aqueles cartão tudo lá da LBA e botava nós tudo a vender, eu e meus amigos nós ia vender. Isso com 12 anos. E aí nós ia vender na rua, assim, para as pessoas, né? E eu vendia muito e ainda ganhava uma comissão por isso. Aí nós saía daquele dia de trabalho ali que nós tínhamos de divertimento, que para nós era um divertimento, nós ia tudo para um supermercado que tinha um restaurante. E lá nós fazíamos um lanche. Eu e a gurizada com o próprio dinheiro nós fazíamos isso. Então, foi crescendo, a gente comecei a trabalhar como office boy na agência Platina de Turismo, lembro hoje, entregando passagens aéreas, que é aquelas passagens aéreas que tinha, que era um talão, tipo um talão de cheque, que hoje o talão de cheque já está extinto também, né? Então, eu ia nas casas entregar o bilhete aéreo. Então, essa era a minha função como office boy. Depois dali, eu virei bancário. Eu comecei a trabalhar na Habitasul, crédito imobiliário. Comecei a trabalhar na Habitasul, trabalhei 5 anos na Habitasul. Depois eu fui trabalhar numa faculdade, na qual eu me formei. E aí me formei em administração hospitalar. Você já se formou em administração hospitalar mesmo? Eu sou formado em administração hospitalar, fiz medicina, enfermagem, farmácia, lavanderia, higienização, assistente social, coisas, nutrição, um básico de cada coisa. Essa é a diferença do administrador hospitalar, né? Tem que entender de tudo isso que você falou, né? Todo um pouco. Tive aula com médico, com enfermeiro, com nutricionista, então fui pegando essa bagagem, depois fui fazendo algumas graduações no meio do caminho. Mas antes disso, eu comecei a trabalhar voluntariamente num hospital, né? Um hospital pequenininho, um hospital grande, quer dizer, pequenininho. O maior hospital materno e infantil do Rio Grande do Sul, que é o Hospital Presidente Vargas. Como voluntário, concorri para estágio, que eu ganhava lá era a refeição e ganhava o transporte, que lá tinha que pegar o deslocamento, né? E se locomover para um lado para o outro. E eu ganhava o transporte como estagiário. Comecei o ofício da direção geral de um hospital lá. Uhum. O administrador, como era um hospital administrado por empresa pública, pelo município, né? E a gente era estagiários, quem era concursado tinha mais folga, né? O meu administrador lá, ele saía às 11 horas e voltava às 3 da tarde. Isso em Porto Alegre mesmo? Em Porto Alegre. Ele saía às 3 da tarde e quem ficava na direção se divertindo era eu. Trabalhando. Quem está iniciando tem que começar. Então, eu tive a oportunidade de começar na direção desse hospital como estagiário voluntário. Ô Marco, você sabe que eu fiz um passeio quando eu era jovem, bem jovem, em Porto Alegre, e uma das coisas que eu me lembro muito bem, assim, aliás, 2 coisas que eu me lembro bastante, até ia te perguntar isso, por isso que eu estou te falando. Uma é a usina do gasômetro, que para mim é um dos lugares mais lindos do mundo. Eu acho que é um dos pôr do sóis, não sei se é assim que fala, mais emblemáticos, porque você tem literalmente a sensação de que você está no final do Brasil. Parece que você está na última ponta do país mesmo, né? Aquela coisa do pôr do sol com o rio ali, o Rio Guaíba, né? É muito lindo. E o outro lugar que me chamou muito a atenção e que eu lembro com carinho era o Mercado Municipal de Porto Alegre. Eu comi uma sobremesa lá que eu nunca mais me esqueci, que era um sorvete à base de nata com salada de fruta. Nossa. Coisa mais simples do mundo, mas nunca mais eu esqueci do sabor. O que te lembra Porto Alegre? Quando eu falo de Porto Alegre, que é tão, né, para você familiar, afinal você é de lá, mas o que te lembra da sua casa, da sua cidade, do seu estado? Primeiro eu vou falar dessas 2 coisas que você colocou. O gasômetro, a usina do gasômetro, que é no Rio Guaíba, ficava mais ou menos a 3 quadras da minha casa. Você está brincando. Eu morava na Fernando Machado. Lugar maravilhoso, hein? Atrás do Palácio do Governo, onde nasci e me criei. Que maravilha, ali, cara. No Alto da Bronze, se chama o bairro. Então, esse bairro, Alto da Bronze, é 3 quadras da torre da usina. A usina ela ficou muito tempo abandonada, só com algumas telas ali. Não tinha toda essa atração comercial que tem hoje, de turística, dentro daquela região que tem hoje, bonita de Porto Alegre. Foi toda revitalizada. Isso. Há pouco tempo que ela foi revitalizada. Eu descia com caniço que nós cortávamos de taquara, ali no Rio Guaíba, bem na perto da usina, para pescar lambari no Rio Guaíba, bem na frente da usina. Passei diversas vezes subindo naquela usina, no telhado da usina, para olhar a paisagem, olhar o pôr do sol. Era uma atração, era aberta, ficou um tempo aberto aquela parte toda ali. Depois que começaram a fechar e trazer para uma área de cultura muito mais sofisticada como é hoje. Então, eu nasci e criado ali, nós brincávamos, nós tínhamos mais ou menos aí 80 amigos naquela infância, nós brincávamos de polícia e ladrão. Valia todo o centro de Porto Alegre.
As vitrines ainda em Porto Alegre eram muito... Shoppings não existiam ainda. Sim. Então, tinha muitas vitrines, as lojas ficavam acesas, não tinha grades nas vitrines ainda. Eu peguei toda essa época. Aquele glamour das ruas com paralelepípedo. Não sei se você pegou essas ruas. Outros tempos, né? Outros tempos. Onde fica hoje o Mário Quintana, dentro da região ali de Porto Alegre. Então, eu nasci e me criei ali. Então, o que eu me lembro de tudo aquilo ali? As lombas, onde eu brincava de carrinho de lomba. Batia corrida de carrinho de lomba com todos os meus amigos. Meu pai comprava naquela época quichute pra gente. Todo mês, praticamente, meu pai tinha que comprar um quichute novo. Porque ele tinha, lembra do quichute? Que tinha as garras embaixo, aquele negócio preto. Então, nós descíamos as lombas. A primeira ensaiada do quichute que meu pai me dava, eu descia de carrinho de lomba ali, já chegava com o calcanhar aparecendo lá embaixo, porque meus freios eram o calcanhar. E aí meu pai, me lembro até hoje que lá na época de frio e época de quente, então lá é muito quente e também muito frio. E aí meu pai botava jornal embaixo dos meus sapatos, dos meus tênis para eu poder ir para aula. Por causa do frio. Por causa do frio, por causa que ele não ia me dar um novo, né? Por causa que eu rasguei, então eu tinha que aprender a lição de andar com o calcanhar de fora. Assim eu passava. Então, eu tenho muito, vamos dizer assim, carinho, essência, meu pai, minha mãe, minha família toda dali de Porto Alegre, então meu irmão, né, criado, tenho casa lá hoje ainda, eu tenho uma casa e um apartamento lá ainda, da região ali, na Cidade Baixa, ali são vários, tem o centro, tem a usina do gasômetro, que é o Alto da Bronze, a Praça da Matriz, que é atrás do governo, do Palácio, e a Cidade Baixa, que é um pouquinho mais plana, a Cidade Baixa, porque eles chamam de Cidade Baixa, porque lá em Porto Alegre tem vários morros, né? Sim. Então, o centro é meio elevado, e quando desce do centro, fica a Cidade Baixa. Então, por isso é um bairro, a Cidade Baixa. Então, me recordo de muitas coisas, toda a minha infância, toda o meu crescimento, né, meu berço foi em Porto Alegre. Ou viajando para o interior, onde a minha família, por parte de mãe, era de Rio Grande, né? Então, nós passávamos as férias, saí de férias em novembro, quando eu passava por média. Eu trabalhava, eu estudava atrás do Palácio do Governo, na escola Paulo Soares, que é uma escola estadual grande, muito grande. E meu irmão estudava nas Dores, que ele estudava no particular e eu no público, para começar assim, né? Então tinha um pouco de diferença. O pai, ele era mais velho, então eu apostava um pouquinho mais nele. Então, só que eu fui mais longe sendo do público, para ver como é que é o negócio. Coisas da vida, né? Você morou até quando lá? Eu saí de Porto Alegre quando eu recebi um desafio de abrir um hospital em Alagoas. Primeiro, antes de abrir o hospital em Alagoas, eu vou falar um pouquinho antes. Eu saí de Porto Alegre quando eu passei para ser administrador de um hospital no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Não Me Toque. Não Me Toque. Por que Não Me Toque? É uma árvore cheia de espinho. Tem muita gente que não sabe isso, inclusive, né? Eu não me lembro o nome da árvore. Interiorzão mesmo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul ali? Fica mais ou menos em que região, Marco? Fica na região ali, vamos dizer... Missões ali, não? Não, Missões é depois. Perto de Missões, mas é do lado de Passo Fundo. Pertinho de Passo Fundo, perto de Carazinho, Passo Fundo. Carazinho já é mais próximo ao litoral, não é? Não, senhor. Totalmente o contrário. É o contrário. Carazinho, não é litorâneo. Vamos dizer litoral, Porto Alegre... vamos falar assim, para a gente se localizar, pegando o litoral, Tramandaí, conhece Tramandaí, Cidreira, aquela parte todinha ali, Capão da Canoa, Torres, vai subindo. Aí é o litoral. Para lá não, é o contrário do litoral. Então, e é também longe do litoral sul, que é o litoral onde a minha família foi criada, onde parte de mãe, que é Rio Grande, e o litoral da maior praia de extensão do Rio Grande do Sul, ou do Brasil, vou dizer assim, é a Praia do Cassino, que tem 240 quilômetros de extensão. E você anda lá de carro na beira da praia. Então, lá eu me acostumava. Eu fui criado lá também, porque chegava nas férias, nós subíamos em novembro para lá e voltava só em fevereiro para casa. Meu pai e minha mãe deixavam a gente com os avós lá. Meu avô tinha muita plantação. Então, nós ia para lá, andar a cavalo, fazer caçada. Aqui nós caçava passarinho, né, com arma de pressão, funda, lembra das fundas? Então, nós fazia isso, pescava. Passava 3 meses lá fazendo essas coisas, assim, depois voltava para casa. Dava as férias para o pai e para a mãe, que estavam um dia inteiro
inteiro trabalhando, então nós ganhava férias indo para lá. Então nós éramos muitos primos, então minha família era toda daquela região lá. Hoje nós temos, a família tem praticamente uma quadra só da família lá de pessoas, né? Primos, tios. E aí a gente passava lá esse tempo todo, em Rio Grande. E aí você foi administrar esse hospital, então? Primeiro eu me formei. Eu vou começar antes dessa parte, falar um pouquinho assim. Eu comecei trabalhando voluntariamente no Hospital Presidente Vargas, no Hospital Materno e Infantil Presidente Vargas, é um hospital da mulher e da criança, como voluntário, trabalhando na direção geral. Só que eu trabalhava no período da manhã e no período da tarde eu estava vago. E aí uma colega minha que estava fazendo uma graduação comigo de de administração hospitalar disse assim: você não quer trabalhar com nós lá, de graça? De tarde, já que você também está com folga de tarde? Eu quero. É no Hospital Mãe de Deus. Então, hospital de irmãs também. Aí eu fui trabalhar lá de tarde. Passou 3 meses, eu virei chefe de todo mundo lá. Graças a Deus, eu trabalhava na parte de faturamento, a parte de altas hospitalares, são mais ou menos 10 andares de leitos. Naquela época que eu saí de lá, para você ter uma ideia, o hospital tinha um faturamento aproximadamente de 30 milhões naquela época. Naquela época, isso faz muitos anos atrás. Então, eu aprendi muito lá. Então, virei chefe, fui contratado depois de 3 meses, trabalhando de graça. Virei chefe de uma equipe de 40 pessoas. E resolvi concorrer uma vaga no interior, na cidade de Não Me Toque. Aí concorri essa vaga com 17 candidatos da região do Rio Grande do Sul, e o único que não tinha experiência na área era eu, que foi o vencedor de ser chamado para a vaga, e comecei a administrar um hospital de irmãs também, das irmãs de Notre Dame. Então, eu trabalhei para as irmãs carlistas no Hospital Mãe de Deus, e das irmãs carlistas passei para as irmãs de Notre Dame, que é uma congregação alemã. Hoje, nossa congregação aqui de salesianos é italiana. Então, trabalhei para as irmãs alemãs. Comecei a falar um pouquinho de alemão lá, porque dentro do hospital de 50 leitos tinha a Casa Betânia, que é um asilo atrás, que as irmãs que vinham de todas as partes do mundo, elas vinham para terminar sua carreira, sua vida ali, e tinha assistência do hospital. Então, esse era o fundamento de ter um hospital ali também. E elas tinham 2 hospitais na congregação, além das escolas. Também as irmãs tinham muitas escolas, lá no Rio Grande do Sul e diversas partes do Brasil, e tinham só 2 hospitais, em Não Me Toque e em Espumoso. Passei um tempo ali, trabalhei, acho que foi 4 ou 5 anos ali em Não Me Toque. Também comecei a ajudar o Hospital de Espumoso, porque o administrador de lá ele faleceu, então comecei a dar uma atenção, mas pouca coisa assim. E logo, nesse mesmo momento, eu recebi uma oportunidade, voltando para trás um pouquinho, do Mãe de Deus, onde eu comecei lá como voluntário e virei chefe. O Mãe de Deus é um hospital de referência no Rio Grande do Sul, e por ser referência começou a pegar unidades, fez um convênio com o Estado para fazer gestão dessas unidades filantrópicas, dos hospitais filantrópicos. Porque o governo acreditava na época que o problema dos hospitais estarem atravessando por tanta dificuldade financeira era má gestão. Não era dinheiro, porque ele achava que gastava muito dinheiro o governo. Então, eles passou a terceirizar a gestão para o Hospital Mãe de Deus, de alguns hospitais, através de um contrato firmado entre o Estado e o hospital. E aí eu fui designado pelo um convite de assumir a direção de um hospital filantrópico com 25 milhões de dívida na época. Meu Deus. Também um hospital regional para 21 municípios. Que desafio. Que é o Hospital tremendo. das Missões. Sim. Agora, falando de missões mesmo, é o Hospital Santo Ângelo, em Santo Ângelo, na qual eu fui para lá, levei uma equipe também para lá. Fiz um trabalho lá muito bom, graças a Deus, que a gente conseguiu sair da dívida rápido, 3 ou 4 aninhos. Fui convidado para abrir um hospital em Alagoas. E, nossa, eu assim, estou tão bem aqui. Você estava bem lá em Santo Ângelo. Bem, graças a Deus, onde eu botei meus pés, Deus sempre me iluminou, que eu consegui sempre sair bem, sem nenhum tipo de problema, e pelo contrário, sempre com uma oportunidade um pouquinho melhor do que a que eu tinha. E fui convidado para abrir um hospital. Bom, o que me chamou a atenção de abrir o hospital, eu recusei essa proposta por várias vezes. O que mais me chamou a atenção é que eu queria ter no currículo a experiência
de que, assim, a gente, quando vai pegar uma gestão de um hospital, a gente se depara com tantas coisas boas e coisas ruins do processo de decisão e que na qual você não consegue fazer, tem mais dificuldade de mudar essa cultura, de trazer um referencial, um ganho de evolução para a instituição por conta de várias coisas que foram acontecendo durante os anos e que não, talvez naquela época pode ter sido da melhor forma, mas nos momentos atuais não são. Então, o que eu queria era abrir um hospital do meu jeito. Você já tinha estado no Nordeste antes? Não, já conhecia? Nem conhecia o Nordeste. Aí o dono da MV Sistemas, que é o maior software que tem do Brasil, da Europa, de sistema de saúde, que é um gaúcho também, me convidou, é um amigo, me convidou, Marcos, você quer abrir um hospital lá? Através das irmãs também do Mãe de Deus, porque ele pediu, eu falei assim, eu não posso sair de lá porque eu estou aqui trabalhando em Santo Ângelo, por conta que eu estou aqui numa missão de recuperação econômica desse hospital, mas eu saio de um para o outro, você vai conversar com as pessoas que estão hoje apostando em mim lá para eu poder sair. E aí, o gestor conversou e aí me liberaram para mim ir para lá. Eu fui. Mas antes de ir, eu primeiro fui visitar. Que cidade, Marco? Santana do Ipanema, em Alagoas, 200 quilômetros da capital. Foi uma experiência única. Porque o hospital ele foi, olhe bem, inaugurado pelo Lula em 2010. Ou seja, era um hospital... Não, desculpa. Lula em 2004. Foi inaugurado pelo Lula em 2004. Era um hospital novo, relativamente novo. Olha quando eu fui para lá em 2010. Ele foi inaugurado em 2004. Ou seja, ele inaugurou e nunca abriu as portas. Só a estrutura foi inaugurada. E era uma boa estrutura? Era uma estrutura que como as pessoas que desenham também tem um outro processo, acontece em vários lugares no Brasil, assim, vamos começar um hospital novo. Quando você se depara com a legislação, você encontra diversas barreiras de poder executar o serviço, porque você tem que adequar para atender a legislação. Sim. Vamos falar do nosso aqui, do regional, deve estar acontecendo isso hoje. Não sei como é que está lá, mas o que eu ouvi falar que eles estão tendo dificuldade de muitas colocações de serviços dentro do próprio regional, é a adequação essa que eles têm hoje de estrutura pela legislação. Isso tudo é normatizado, padronizado, tudo, né? Tem legislação. Para todo o serviço que você vai prestar, você tem uma legislação e ainda mais uma estrutura hospitalar. O que aconteceu? Eu cheguei lá em 2010 para abrir o hospital. Ele foi inaugurado em 28 de outubro de 2010. Ele fez 10 anos, a qual foi homenageado agora pela abertura desse hospital, que fez 10 anos em 2020. Em 28 de outubro de 2020, ele fez 10 anos de existência e eu abri as portas dele. Então, levei uma equipe de 8 gestores para abrir esse hospital do Rio Grande do Sul, selecionados, para começar essa atividade. Eu comecei pela atividade ambulatorial e fui estendendo UTI, urgência e emergência, fui abrindo as unidades de internação, todas elas foi abrindo do zero. Contratando pessoas, lá não tinha pessoas, mas antes de tudo isso, eu comecei a visitar o hospital e olhar todo ele antes de eu ir definitivamente para lá. Tinha cabrita dentro do hospital, para você ter uma ideia. É uma região que tem muito cabrito. Tinha muito cabrito demais, cocô de cabrito, tudo tu imagina. Nós chamamos o exército para ajudar a limpar o hospital. O exército local foi para dentro do hospital, ajudar o hospital a limpar o hospital, para a gente poder começar a vislumbrar toda a estrutura, para poder adequar ele, para começar a abrir ele. E isso foi... A minha visita foi lá em agosto, e eu voltei para as atividades lá acho que foi final de agosto, e abri 2 meses eu consegui abrir um ambulatório já. Então, quer dizer, foi recorde. A abertura foi através... Só que lá era um contrato estadual, como esse aqui também, é do regional, é um contrato estadual. Referência para 21 municípios lá. Um hospital grande. Quantos leitos? Mas 190 leitos, eu acho que nós tínhamos. Abri o TI. Quando eu abri o TI, fui ver que o teto da UTI estava abaloado, tive que quebrar todo o teto, fazer tudo de novo. Meu Deus. Então, teve bastante dificuldade lá, a gente, para poder abrir. Mas antes de ir para lá, de 21 municípios, eu fui para Santo Ângelo, esse de 25 milhões de dívida, que era referência para 25 municípios.
Na região da Missão toda, ele era referência. E lá foi feito um trabalho junto com todos os prefeitos, secretários, e junto com o governo do estado, junto também com a gestão do Hospital Mãe de Deus, para erguer o hospital. Então, foi criado diversos serviços, foi melhorado os contratos do hospital. Com isso, o hospital começou a ter um ganho financeiro, a estabilidade financeira, né? As pessoas não entendem por que tem que ter estabilidade financeira. E é uma arte difícil para uma área de saúde, principalmente para um hospital, manter o ganho financeiro. Para vocês terem uma ideia, nós estamos aí com diversos fatores que estão elevando o custo de um hospital hoje. O contraste, por exemplo, a gente não está conseguindo Eu imagino como é que não deve estar isso hoje com essas escaladas de preços em praticamente todos os insumos, né, Marco? Questão de medicamentos, insumos mesmo que são utilizados ali no dia a dia dos médicos, das enfermeiras, né? Compra de materiais, tudo isso deve ter aumentado absurdamente recentemente, né? Nós temos duas coisas, dois equilíbrios, né? O convênio ainda consegue acompanhar esse pagamento desse custo do material e medicamento, mesmo ele está com dificuldade por conta que o convênio ele tem uma referência chamada Simples Brasíndice para material e para medicamento, onde o Simples Brasíndice é um valor comercial utilizado, na qual é repassado para os hospitais esse valor quando em negociação com os convênios. Agora vai para o SUS, que tem um contrato anual de 12 meses. Vamos imaginar que em 12 meses tu tem um contrato, por exemplo, que tu pagava 38 e agora 380, da noite para o dia. Pagava 10% do valor. Agora estou pagando 1000%. Então, quer dizer, tá muito difícil. Então, a situação hoje econômica de saúde hoje, ela está cada vez mais cara, e saúde é muito cara. Saúde é muito caro. A gente tem conseguido feito manobras estratégicas dentro do Hospital Auxiliadora de criatividade. Além de gestão, muita criatividade para a gente conseguir ter um hospital hoje como a gente tem hoje, nessa crescente que a gente vem trazendo. A gente tem buscado agregar novos serviços, tem buscado sempre a melhoria de processos internos diurnamente para a gente conseguir enfrentar aí essas barreiras. É muito difícil, a gente conversa com os convênios, tenta equalizar os convênios não conseguem repassar isso para os usuários. Marco, como que você chega então em Três Lagoas, né? Baseado aí nessa história, nessa linha do tempo que você traçou, você estava lá em Alagoas. Eu estava. Vamos de novo, que ainda faltou espaço aí, tem uma lacuna no meio do caminho aí. Então, um hospital organizado, que é gerido por uma organização social, ela tem um tempo de gestão. Então, são 60 meses que tem. É como a Aqua, que assumiu o regional, então ele tem uma licitação de 5 anos, mais um ano que ela pode permanecer com a mesma licitação. E, emergencialmente, mais 6 meses. Então, eu passei lá 72 meses, porque não tinha ninguém para substituir, nenhuma empresa, na época, para substituir a unidade. Terminou o contrato, então acho que foi 72 meses, mais 6 meses, vamos falar 7 anos e 8 meses. Nós ficamos à frente do hospital, lá naquela época, foi da abertura até esse período todo, na qual a gente se deparou aí com um fator muito complicado na gestão também desse período. O governo ele muda, as barreiras de acompanhamento das inflações não acontecem. E lá tivemos bastante dificuldade para manter o serviço também, porque o contrato é um valor X fixo e se perpetuou por esse valor X fixo ao longo de 72 meses. E como é que tu tem dissídios anuais, inflações anuais, coisas que você tem que ir trabalhando para engessar dentro do processo de gestão. Terminou o contrato, eu virei especialista em abertura de UPA, abri UPA em Palmeira dos Índios, então UPA tipo 2 em Palmeira dos Índios foi o que abri em Alagoas. Abri uma clínica de oftalmologia também em Garanhuns, abri uma UPA especialidade também em Garanhuns. E nesse meio tempo surgiu um processo seletivo para vir para o Hospital Auxiliadora, que foi através de uma empresa do Rio de Janeiro, onde foi aberta a vaga para todo o Brasil. E, de novo, eu venci a busca, né? Venci, então, me candidatei e venci e vim para aqui em 14 de agosto de 2017. 2017. Mas o que te motivou? Você
eventualmente pensou, estou mais próximo do Rio Grande do Sul, já conhecia Três Lagoas, ou foi o desafio? O que te trouxe então para cá? Eu acho que não foi o desafio, foi duas coisas, mas uma pessoal e uma profissional. Primeiro que eu não quero mais trabalhar para organização social nenhuma. Então não tenho esse desejo de ser gestor de organização social, por entender que isso é um processo cruel para quem presta o serviço e para quem contrata o serviço, em vários aspectos, que não vem ao caso eu entrar nesses detalhes. E segundo, porque um contrato de organização social ele tem um fim. Então, é findo, né? Ele tem um prazo, ele né? Tem um início e um fim. Então, o meu desafio de ir para uma organização social não foi por causa da organização social, porque eu estava num processo como seletista de um hospital que estava indo muito bem. E saí pelo desafio de abertura de um hospital. Então, esse foi o meu grande desafio como profissional, né, na área de saúde. E cumpri esse objetivo que eu queria, de experiência que eu queria de abertura de um hospital. E aí comecei a cumprir outros ofícios de abertura de clínica, abertura de UPA. Então, depois disso, o que eu pensei? Em 2 momentos. Estabilizar o vínculo empregatício ou a modalidade de prestação de serviço, que é ser seletista novamente para poder aí estar à frente do hospital que não tem contrato para sair. Então, foi esse um dos grandes objetivos de eu vir para cá. E o principal é estar próximo do grande centro, porque minha filha sempre teve o sonho de de estudar medicina. E aí ela veio para cá, entrou para medicina, está estudando medicina hoje em Araçatuba. Faz 1 ano que ela está em Araçatuba, está indo para o 2º ano agora. Então, justamente por a gente estar numa região. Pergunta para mim, Marco, você quer voltar para o Rio Grande do Sul? Não. Se eu fosse voltar para me aposentar, primeiro que eu gosto muito de Três Lagoas, então acho que a cidade é uma cidade que é promissora. É uma cidade na qual eu virei agora cidadão treslagoense, faz depois de 5 anos. Então, é uma cidade que os forasteiros, sabe, eles fazem a cidade crescer. Se pegar Três Lagoas aqui, quanto mais forasteiro vier, eu acho que mais vai crescer a cidade. Tira aquela questão local, de saber cultura local. É importante, mas o desenvolvimento só vem com gente. E gente com conhecimento e que se soma a outros conhecimentos. Então, eu acho que a gente está numa região promissora, uma região que está crescendo. A gente está vendo aí celuloses, novas fábricas de celulose. É uma região que no Brasil está diferente de todas as regiões. Economicamente falando, com certeza. Até para investimento. Hoje eu te falei no início da nossa conversa que eu tenho uma casa e um apartamento em Porto Alegre. Eu quero vender para vir para cá. É mesmo? Porque não é só por isso. Lá está alugado. Mas lá é um capital parado. Então, se eu tirar de lá e trazer para cá, é um capital que está crescendo. Sim. Não sou administrador, então eu quero que a coisa cresça. Mas, assim, eu quero continuar depois de um tempo aí Hoje eu tenho 35 anos de trabalho, mas não posso me aposentar. Tá? Achei que você fosse falar que você tinha 35 anos de idade. Não, quem me dera, né? É 35 anos de trabalho. Falei, pô, ele é mais jovem que eu. Cara, 35 anos. Mas não posso me aposentar porque eu tenho que chegar a 60, 65 anos, então falta muito tempo. Falta um chão ainda, como a gente fala aqui. Depois, eu quero ver se ou passo 3 meses trabalhando, depois de aposentado, em Alagoas ou em Santa Catarina, mas mostrar para o Rio Grande do Sul não tenho esse desejo. Marco, 2017, eu me lembro bem dessa época, viu, cara? Eu fiz, inclusive, acho que a matéria de quando você chegou em Três Lagoas para assumir a direção do Hospital Auxiliadora. Na época eu estava na TV ainda, a gente fez uma reportagem, eu me lembro disso. Me lembro, inclusive, da expectativa que havia, porque o Hospital Auxiliadora sempre foi referência, não para Três Lagoas apenas, mas para toda uma região aí de pelo menos 10, 11 municípios, né? E assim, convivendo ao lado, literalmente, do Hospital Auxiliadora, como eu convivo, porque literalmente a minha casa fica a 3 quadras do Auxiliadora. Eu vi e vivi muita coisa ali no hospital, né? Vi o hospital crescer, vi o hospital se adaptar, vi o hospital literalmente se desenvolver, né? De forma como ele se desenvolveu. É possível fazer um balanço, Marco, de quando você chegou até hoje? Nós estamos falando de 5 anos, o que parece uma eternidade, mas nem é tanto tempo assim. Mas para quem viveu tanta coisa, como você vive, como eu,
percebi, eu acho que é muita coisa assim. O hospital cresceu demais nesses 5 anos, né? Ontem eu estava conversando com a equipe de cardiologia, né? Então, estava conversando com o coordenador da equipe e disse assim, nós crescemos a cardiologia em 1 ano, 10 anos. Porque a gente trouxe para a cardiologia novos profissionais de fora, a gente trouxe cirurgião cardiológico, a gente trouxe uma hemodinâmica nesse tempo que eu estou ali. Estou falando só de cardiologia, né? A gente trouxe um tomógrafo que faz angiotomografia, que é de última geração, não tem no estado. E se tem hoje, eu acho que não nessa tecnologia que nós trouxemos agora, que é muito recente. Nós temos um tomógrafo que tem 128 slides. Ele enxerga uma imagem 28 vezes com diversos ângulos. Imaginar uma foto desse dedo aqui, é como se você tirasse a foto dele e ele partisse em 28 pedacinhos e visse a evolução interna dessa imagem, de cada parte. Alta tecnologia, é um tomógrafo que consegue fazer colonoscopia, para você ter uma ideia, você não precisa mais introduzir nenhum equipamento de ótica. Se o tomógrafo tem tanta eficiência, ele consegue trazer essa tecnologia de você visualizar pela imagem. Nós trouxemos, então, a cardio num patamar com unidade de dor torácica, que agora a gente inaugurou há poucos dias, onde o paciente com dor no peito ele vai direto para essa unidade e acionado essa unidade, que antes o clínico chegava e fazia o atendimento, então diagnosticava, então se perdia aquele tempo todo que é precioso para a gente, que é o atendimento do paciente. Em cardio, a gente cresceu esses 10 anos em 1 ano. Então, assim, eu acho que nós construímos uma UTI nova de cardiologia, nós revitalizamos uma UTI nova de SUS, uma UTI nova de convênio, nós fizemos nova. Estamos abrindo uma neonatal agora. Isso que a gente sofreu 2 anos de paralisação por conta da pandemia, na qual o hospital se mutou, vamos dizer assim, uma palavra assim, várias vezes, de acordo com o que estava acontecendo no cenário da doença. Se isso foi obrigado, inclusive, a ser um hospital de referência para a região toda, né? Eu não vou dizer obrigado, porque para nós foi gratidão. Eu vou dizer assim, a equipe interna do hospital se mobilizou sem medir esforço para estar ali frente a uma situação que os próprios familiares estavam, sim, chegando com sintomas. E para nós tudo foi muito preocupante, para a equipe toda foi muito preocupante. Equipe médica, equipe de assistência, equipe de funcionários. Então, foi uma coisa... Os conhecidos, as pessoas que a gente conhecia, todo mundo preocupado, então todo mundo com medo, vamos dizer assim, mas eu não vi esse medo dentro da equipe do Hospital Auxiliadora, daquela situação em que eles como diz o nosso hino, né? Um brasileiro não foge à luta, né? Porque a equipe da saúde do hospital não fugiu à luta, porque muita gente ali arregaçou as mangas. Muito aguerridos, né, Marco? Nossa! Nós criamos, então, departamentos novos em tempos recordes para poder se adequar a toda uma estrutura que nós estávamos vivendo, tanto de insumos, quanto de pessoas, quanto de capacitação de pessoas, quanto de equipamentos e quanto os insumos foram bem desafiadores e o humano foi bem desafiador ali. Então, esses 2 anos ficou parado, mobilizado para uma situação, mas sempre desenvolvendo a estratégia para chegar no que o hospital está chegando hoje. Nesses 5 anos, a gente construiu uma hemodiálise nova. Uhum. A gente fez uma maternidade revitalizada nova. 30 leitos, saímos de 10 leitos para 30 leitos de UTI. Estamos terminando um centro cirúrgico novo. Está aqui, meados de agosto, termina o nosso centro cirúrgico. Estamos com um pronto-socorro revitalizado novo. Estamos revitalizando as estruturas externas do hospital para dar uma solidez. Nós não somos só um hospital que tem raiz e referência, somos um hospital, o segundo mais importante do estado. Falando de capital para interior, o Hospital Auxiliadora é um hospital que ele é muito bem visto por toda a sociedade da capital por conta desse potencial que ele tem de resolutividade de atendimento. Falando de atendimentos, então, Marco, para as pessoas entenderem e para a gente também ajudar a tirar essas dúvidas,
Todas as especialidades hoje são atendidas já no hospital? Como é que está isso? O hospital está vivendo um momento normal. O Covid acabou. Nós estamos tratando o Covid como uma doença normal. Desculpa, eu vou me corrigir. O Covid não acabou, mas a doença está sendo tratada como uma doença normal, infectada, que é uma doença de infecção. Mas isso é uma preconização do Ministério da Saúde, né? A gente não está dizendo que isso aqui surgiu aqui, não. A gente está falando que isso está acontecendo no Brasil todo, está acontecendo no mundo todo. Hoje nós temos leitos isolados, a gente não tem áreas, unidades separadas para o tratamento do paciente Covid. Não, nós temos áreas isoladas de paciente respiratório. Olha a diferença. Porque a gente se adaptou ao hospital, ao velho hospital, não mais o hospital com área Covid e não Covid, para uma área de pacientes respiratórios, isolamentos respiratórios. Nós temos hoje as nossas portas separadas também, para quem tem hoje, ainda continuamos nesse processo de ter a porta separada para o paciente respiratório e não respiratório, para evitar, né? Nós continuamos usando a máscara dentro do hospital, coisa que na rua já está liberada a máscara, né? Então, essa contaminação hoje está acontecendo muito mais do que acontecia antes. Só que está sendo muito mais controlado, as pessoas não estão morrendo por isso. Então, isso que está acontecendo. Como administrador do hospital, você pode dizer hoje que você conseguiu realizar todos os seus sonhos ou ainda tem alguma coisa que você ainda queira fazer? E o que você gostaria de fazer ainda? Nossa, eu vou te dizer que o sonho da gente... Eu tenho sonhos que é difícil de realizar todos, porque a gente sempre tem... A gente acaba de realizar um e esse um já ficou velho para um novo. Então, a gente revitalizou a nossa hemodiálise, saímos de 14 estações de trabalho para 20, estamos querendo ir para 30 estações de trabalho. Nós terminamos as nossas UTIs, estamos terminando agora vamos começar a nossa UTI neonatal agora nos próximos dias. Nós estamos com a tomografia, nós queremos trazer o PET scan, nós queremos trazer o acelerador para fazer a oncologia na sua integralidade. Eu acho que, assim, queremos revitalizar toda a nossa cozinha do hospital, criar um refeitório para todos os colaboradores do hospital, salas de treinamento, hoje o hospital não tem. Então, vestiários, o hospital ainda está buscando melhorar toda essa estrutura para também agora começar a trazer o conforto para o colaborador mais do que ele traz ainda. O desejo de você trabalhar numa empresa em que você tem orgulho dela. Eu tenho certeza que todos os nossos colaboradores gostam muito da Auxiliadora, não só colaboradores, mas também os profissionais médicos. Eles têm muito carinho pelo Hospital Auxiliadora hoje. E a população idem, né, Marco? A gente percebe isso, né? A população, ela é aguerrida. O hospital está no coração das pessoas, né? O Auxiliadora salva vidas diariamente e está intrínseca na história de Três Lagoas e eu acho que absurdamente também na história do Estado, né? Muitas pessoas achavam que do regional vindo, talvez o Hospital Auxiliadora não ia sobreviver. A gente vê diferente isso, sabe? A gente vê que o Auxiliador ele tem uma oportunidade de crescimento e de apoio de Estado, de governo. A gente é um hospital que está numa região privilegiada hoje de Três Lagoas. Está numa região nobre. Está numa situação que hoje o parque tecnológico e o humano do Hospital Auxiliador é invejável pela sua disponibilidade em tempo real. As pessoas querem ir para o Auxiliador e não querem ir para outro local para ser atendidos, porque sabem que ali elas são atendidas e tem resolutividade no atendimento e tem à disposição todo esse mecanismo por trás de estrutura. Então, isso faz com que ele queira para o Auxiliador. Então, ele evita correr o risco de ir para outro serviço. O bom entrevistado antecipa as respostas. Eu ia te perguntar justamente isso. Como é que ficou, então, o atendimento hoje com o início de funcionamento do Hospital Regional? O que é oferecido no Auxiliadora é oferecido no Regional? Existe uma diferença? Como é que funciona esse atendimento de saúde? Vamos citar o SUS, tá? Especificamente público, para quem procura atendimento de saúde em Três Lagoas hoje. O que tem de diferença entre o Auxiliadora e o Regional, Marco? Tudo. É bem diferente, né? Hoje o regional tem uma proposta de uma empresa que está tocando o regional, que é um hospital estadual. E essa proposta é do atendimento para aquilo que ele foi contratado. Bom dizer assim, hoje ele está fazendo um trabalho para desafogar o atendimento de urgência e emergência como porta aberta.
mas ele não vai ficar de porta aberta o regional. O regional ele é uma expansão do Estado aqui. Ou seja, todas aquelas pacientes que o Hospital Auxiliadora hoje caminhava para Campo Grande de pediatria, vai encaminhar para o regional. Pediatria de UTI pediátrica. Olhe bem, tudo que ele caminhava para cardio no SUS, para Campo Grande, ele vai encaminhar para o regional. Então, o que eu estou te falando? Que o hospital ele é uma referência, é o Estado aqui. Então, não tem mais essa locomoção para esses serviços para Campo Grande. Mas os atendimentos que são realizados? Tudo para ser referenciado pelo CORE. O CORE é que vai fazer essa referência de atendimento. Vamos lá, eu hoje não encaminho o paciente para Campo Grande e através do CORE, que é uma central que diz onde é que tem um leito, onde é que não tem um leito e que esse paciente pode ir e vai ser aceito ou não, daquilo que eu não tenho, eu não mando para Campo Grande? Então, nessas duas especialidades, que é a cardio e a pediatria, vai para o regional. Nessas duas especialidades. Pediatria, quando se fala de pediatria, a gente está falando de UTI pediátrico. Porque a pediatria também o hospital tem, o regional tem e o auxiliador também tem. Qual é o diferencial da pediatria? Lá tem o TI pediátrico e aqui não tem. Mas nós vamos ter neonatal e eles não têm. Então, até 28 dias, o hospital, depois que o bebê nasce, até 28 dias, é do Hospital Auxiliador ao atendimento. Após 28 dias, virão paciente pediátrico. E aí vai para uma outra UTI, que é a UTI do regional, que é o Estado, aqui. Então, esse atendimento espontâneo de porta, ele não vai mais ter, porque ele não tem isso no contrato dele, para atender esse paciente de porta aberta. Ele está hoje fazendo um apoio ao atendimento de porta aberta regional. Ele vai ser só regulado. Outra dúvida que eu tenho, em relação aos estudantes de medicina que passaram um bom período ali, né, no Hospital Auxiliador, até porque o Hospital Regional demorou muito para ficar pronto, né? A gente está falando aí de muito tempo, muitos anos para ficar pronto. Como é que está isso hoje? O hospital continua absorvendo esses estudantes ou eles literalmente têm que... Como é que está isso hoje, Marco? Olha, nós temos hoje uma ajuda de custo irrisória, baixinha, para atender hoje os alunos que eu acredito que vão ficar permeando entre o regional e o auxiliadora por muito tempo, porque o auxiliadora detém de especialidades que o regional não tem. Vamos falar, maternidade, o regional não tem. Hemodiálise, o regional não tem. Oncologia, o regional não tem. Então, lá vai ser pediatria e cardio. Vai ter cirurgia, vai ter, talvez, ambulatório, né? Vai ter algumas especialidades ambulatoriais, mas o complexo maior é o Hospital Auxiliador hoje. Ou seja, a disponibilização do espaço ali para os estudantes continua. Continua. Essa é a boa notícia, então, para eles. A gente vai apoiar, claro. A gente sempre tem discutido muito forte com o pessoal da faculdade, da reitoria da faculdade, que a gente precisa melhorar o ambiente do aluno. Hoje ele está utilizando o ambiente do hospital. A faculdade não disponibiliza computador para o aluno, um auditório para o aluno, um refeitório específico para a gente poder atender melhor o aluno, que é essa briga que o Hospital Auxiliadora tem. Então, é investimento nessa qualidade da condição de ter o aluno dentro do auxiliador. Que é isso que é a grande briga e que nós batemos forte para resolver isso. E temos pouca resposta, isso é muito claro para te dizer. Nós entendemos, nos sensibilizamos e vamos continuar ajudando, mas vamos continuar cobrando duro da faculdade para que comece a se mexer para isso, porque é muito fácil tu ter esse tipo de aluno, o aluno sensibiliza, o campus não fechou porque o Hospital Auxiliadora botou a mão na massa para ajudar aí esse processo, tem custo o aluno, nós temos 82 alunos dentro do hospital hoje, diversos hoje campos de estágio dentro do Hospital Auxiliadora hoje, quer continuar apoiando? Quer, mas nós temos que deixar claro aqui, é bom que a gente esteja tocando nesse assunto, que o auxiliadora tem limites, tem custos, e precisa ser coberto isso de uma forma. O auxiliadora não está visualizando lucro aqui com o aluno, não é essa. Mas não é disponibilizado nenhum recurso nesse sentido, Marcos? Nós temos hoje um aporte de R$15 mil, e mais um aporte de 15 são 30. Desde o início em que nós começamos a atender os alunos, isso fazem 4 anos. E continua o mesmo valor e o número de alunos dobrou.
Esse aporte é mensal? Mensal. Só que aí você vem luva, capote, o material, o desgaste do material, tudo isso aí não tem custo. Pega um aluno de faculdade privada hoje, quanto é que ele paga por um estágio hoje? Quanto é que ele contribui com o hospital que ele faz estágio hoje? É muito mais. E quem deveria disponibilizar esse recurso seria justamente a própria universidade. A própria universidade. Que construiu aqui mais uma faculdade, abriu o polo por questões estratégicas, não sei, mas sem a provisão de ter um hospital universitário. Né? Porque o hospital universitário é federal, não estou falando do hospital regional que é estadual. Porque eles dizem que o hospital para isso é justamente o hospital regional, mas... Não, regional é estadual. O hospital regional é do estado. Então o curso é federal, então tinha que ter um hospital federal aqui, um polo federal. Bom, essa é a minha leitura. Agora, o hospital auxiliador, ele quer continuar ajudando? Quer. Vai continuar ajudando? Vai. Agora, ele precisa ter... apoio, né? Porque na hora de gritar e pedir e dizer que quer o auxiliadora para fazer estágio, porque o aluno não tinha estágio, o auxiliadora deu. E agora? Mas engraçado é que eu não vejo nenhum aluno ainda reclamando. Reclamando por que não tem uma sala de treinamento dentro do hospital auxiliadora, por que ele não tem um alojamento, uma área de convivência, por que não tem um refeitório digno. Eu tenho um refeitório minúsculo dentro da auxiliadora para atender 800 funcionários, mais 170 médicos e mais os alunos. O meu saguão das cadeiras tem lá 20 cadeiras. Então, o sonho do hospital auxiliadora é ter um refeitório bacana, com uma cozinha industrial, para atender esses alunos. E por que não, quando briga para ser atendido, não brigam, o reitor da faculdade também não briga lá para conseguir uma emenda para fazer um auditório, uma sala de treinamento, um refeitório para o hospital auxiliadora? Por que não? É isso que é a grande a nossa indignação é essa. E nós estamos dividindo com ele nossos computadores colaboradores, para dar acesso para eles poderem trabalharem e treinarem dentro do hospital e fazer o seu estágio dentro do hospital. Porque não tem um computador da faculdade lá. Prontuário, visualizar o prontuário, para fazer pesquisa, eles não têm nada disso dentro do hospital. Como é que é esse negócio? Por que ninguém fala? E eu acredito que agora, até por uma questão de justiça, né? Depois de tudo isso que você está pintando aqui, que você está nos explicando, eu acho que até por uma questão de justiça, o hospital deveria receber um reconhecimento, independentemente dos estudantes irem para um outro espaço ou for construído um outro hospital até futuramente, enfim. Eu acho que por uma questão de reconhecimento, essas turmas que passaram, esses estudantes usaram o auxiliador. Então, eu acho que por um motivo até de reconhecimento deveria ser feito ali um aporte e deveria ser feita essa estrutura que você está falando aí. Vamos ser um pouquinho até mais... Eu estou sendo um pouquinho até desabafando um pouco, porque eu acho que o reconhecimento maior é ter o profissional aqui. Nós somos muito gratos por ter um profissional formado aqui, que já tem nossas culturas, que vinha trabalhar no hospital, com muitos já estão se formados e estão trabalhando com a gente. É mesmo? Vocês já estão absorvendo, então, essa mão de obra? Na pandemia, a formação dos alunos aconteceu antecipada, por conta do profissional que eles queriam no mercado. Uhum. E muitos desses alunos ficaram com a gente. Que bacana. Então, isso é bom. Mas, assim, a gente não pode... Esse é um lado bom, é um lado que o hospital gosta de ter. Mas, agora, precisa pensar numa maneira de fazer o hospital andar junto. Porque a impressão que dá é assim, nossa, agora tem o regional, lá tem tudo lá, vamos para lá. Mas não é bem assim, porque a gente sabe que não é. Lá tem um auditório, lá tem salas de treinamento. Foi construído para ser um hospital universitário, apesar de não ser um hospital universitário. Foi construído para isso, mas não foi. Então, nós temos 2 hospitais hoje. Então, temos que dar a condição para o nosso aluno. O Hospital Auxiliadora não está contra os alunos. Nós queremos os alunos, agora queremos a seriedade da faculdade, da direção da faculdade, de buscar o desenvolvimento desse aluno através de condições para esse aluno. É isso que nós queremos. Ô Marco, e para a gente concluir esse assunto, existe alguma tratativa já com a universidade nesse sentido? Sempre que tentamos um tal de dificuldade financeira que passa o federal, porque não tem como investir, é a mesma conversa de sempre. Então temos que ir para a briga mesmo, e infelizmente temos que brigar para ser ouvido.
É isso que nós vamos fazer. Quando a gente diz assim, não quero fazer auxiliador, não queremos atender os alunos, talvez a gente comece a ser escutado, porque aí começa a pensar, por que o aluno não está dentro do auxiliador? Aí talvez os alunos comecem a questionar a reitoria. É isso. É isso que precisa, né? Bom, falando aí então de filantropia, falando de atendimento, o Auxiliador é um hospital que recebe verba SUS, né, que atende o paciente público, mas que também tem ali o particular que atende, né, tem os seus convênios, tem a sua estrutura, né, mas que depende principalmente de recursos públicos, depende até da comunidade, né, Marco, para se manter e para manter as atividades. Muitas dessas atividades são realizadas com a comunidade, que ajuda na medida do possível. A gente está falando aí de diversos eventos que são realizados ao longo do ano, né? E a gente vai ter um evento importante aqui, que é a Costelada. Queria que você falasse um pouquinho também, porque está para acontecer, né? Isso vai acontecer agora em agosto. Como é que está a organização disso e o que se espera com esse evento, Marco? Bom, primeiro que a gente ficou 2 anos sem a nossa costelada, né? Vocês estavam com saudade já de comer a costela, né? Nossa! Aliás, todos nós, né? Porque é muito boa mesmo. Eu vou dizer assim, não é só a costela, é um momento. Nós estamos aí na 4ª costelada, deixamos de ter a 4ª, nós era para estar na 7ª costelada se não fosse a pandemia, mas estamos na 4ª. A costelada para nós é um momento de aproximação do Hospital Auxiliadora com a comunidade. Então, e com nossos colaboradores. O trabalho dos nossos colaboradores em busca da nossa costelada, de realizar esse evento, é um trabalho voluntário. A gente busca arrecadar todas essas doações para poder fazer a costelada e aí vender esse ingresso beneficente, que hoje é um ingresso beneficente de R$80, que a gente está fornecendo esse ingresso, para a gente ainda levar um momento do Auxiliadora junto com a sociedade toda. Uhum. E também a gente não tem festa de final de ano junto com os funcionários, então, no momento, a gente também... Não sobra tempo. A gente interage com os clubes de serviço, o Rotary, Lions, então, com as empresas. Então, para nós, assim, o momento da costelada é um momento de reflexão. Não, de reflexão pelo envolvimento comunitário de uma ação social. Uhum. A gente está beneficiando toda essa costelada que a gente vai fazer, essa arrecadação que a gente vai fazer, para comprar dois equipamentos importantíssimos para trabalhar os pacientes que estão em diálise hoje do Hospital Auxiliadora. Então, são 2 osmoses reversos, 2 equipamentos de osmose reverso que a gente vai colocar na nossa UTI. Como é que a gente faz a costelada? Os médicos doam para nós R$300, cada médico doa R$300, aí todos os médicos têm ajudado a gente lá, então os funcionários compram o ingresso, as pessoas compram o ingresso na rua, a gente consegue, através da doação para fazer os pratos, que a pessoa que vai na costelada vai ganhar um prato ali de porcelana, que é a nossa tradicional entrega do dia da nossa costelada, é o prato, o garfo e a faca. Então, só nisso, ele leva para casa aquele prato. Eu tenho hoje todos os pratos das costeladas, eu só não tenho na primeira, porque na primeira não foi eu que participei, eu comecei na segunda em diante. E a gente, na última costelada, a gente já teve 1.200 pessoas nessa última costelada, tivemos uma arrecadação de R$100 mil. Compramos cama para os pacientes do SUS. Isso na última, que foi em 2019. E na 2018 a gente comprou ar-condicionado para os pacientes do SUS. Então, quer dizer, a gente trocou praticamente todas as camas do hospital hoje, que não é mais camas manuais, e além disso, as camas que são manuais a gente doou essas camas e empresta essas camas para a sociedade. Então, as camas, a gente está doando bastante camas aí para o Rotary, para o Rotary revitalizar e emprestar essas camas para as pessoas que hoje precisam dessas camas manuais. Para levarem para suas casas mesmo, para levarem para suas casas, para poder, naquele momento que o paciente está acamado em casa, ser assistido. Então, a gente faz esse trabalho. E por que a gente botou todas essas camas hoje? São elétricas, praticamente todas as camas do hospital. Pela questão da dificuldade do esforço do colaborador. Então, além da dificuldade o colaborador não precisar estar fazendo manejo com força, o paciente tem muito mais mobilidade dentro do processo hoje do hospital. Então, nossas camas hoje estão revitalizadas, são novas, são elétricas. Nós buscamos agora tudo aquilo que a gente
busca desenvolver perante a sociedade são coisas essenciais que a gente precisa ter de estar atualizando. O Hospital Auxiliadora hoje, ele não tem receita para investimento. Então, ele trabalha esse lado social para fazer os investimentos, ou seja, através de emenda, ou seja, através de processos de multas trabalhistas que a gente busca junto ao Ministério do Trabalho, ou a gente busca plano de desenvolvimento junto às empresas para fazer o desenvolvimento do hospital. Então, isso que é o legal. A gente é um hospital hoje que está aí atualizado em software e hardware. Nós temos hoje parque tecnológico muito elevado na região. Temos muita tecnologia, a gente tem muita mobília e tecnologia, não com recurso, porque o recurso do hospital é um recurso muito limitado. Se fosse investir hoje... Não daria para fazer esse investimento, né, Marco? De forma alguma, né? Nunca. Então, é aquilo que eu falei. O custo do paciente hoje é muito alto. Pra você ter uma ideia, eu não estou comparando, mas vamos fazer o seguinte. O hospital hoje tem um contrato de 4 milhões com o SUS. Todo mundo diz, nossa, tudo isso por mês? Bom, ele tem uma comparação aqui, não é crítica, tá? Eu tenho 4 milhões de receita com o SUS e também tem uma despesa de 4 milhões e 700. Quase 5 milhões de despesa com o SUS. Ou seja, fica um déficit aí quase que de 1 milhão. Quase de 1 milhão. Para você ter uma ideia, o regional tem um contrato de 6 milhões e 700, nós temos um de 4. E o nosso hoje, potencial instalado hoje é muito maior que o do regional, de atendimento para o SUS. Mas isso não é só uma comparação sem entender. Mas o que faz frente a esse 1 milhão? A gente conseguiu uma emenda, a gente conseguiu particular e convênio para o hospital. Pacientes que estão sendo atendidos hoje de particular no hospital, ele está ajudando o paciente do SUS. Então, por quê? Porque esse paciente importante do particular, não é que o hospital queira dar atenção para o paciente particular. Nosso grande objetivo é dar assistência para a sociedade e com qualidade. Porque hoje o SUS ele tem uma qualidade enorme de atendimento hoje pelo auxiliador. O auxiliador atende o paciente que na região, no Brasil todo, é uma dificuldade. Vai para uma cidade qualquer que você imagina na sua cabeça ali e tenta ver um atendimento pelo SUS. E vai para o auxiliador e vê um atendimento auxiliador. É um atendimento de convênio. Ô, Marco, mas aí voltando à costelada e a esses eventos que o hospital faz, então, obviamente, o que se arrecada não é possível, não é suficiente para ser usado no atendimento, mas ajuda muito na estrutura, né? É o que você falou, dá para comprar camas, dá para comprar ar-condicionado, dá para melhorar um pouco a cozinha, ou seja, alguma coisa importante será feita com esses recursos aí, né? E já estamos dizendo, e nós estamos dizendo e estamos prestando contas. Esse recurso da costelada, a gente vai arrecadar todo o recurso e vai para as mídias divulgar a arrecadação e onde é que foi investido. Essa é a diferença do Hospital Auxiliadora. É a transparência desse recurso ser arrecadado e ser investido. Então, é um pequeno recurso, por exemplo, um movimento que a gente faz para conseguir 100 mil reais, a gente começou esse movimento já há 1 mês e meio atrás. Para um dia de atividade, que vai ser no dia 14, dia dos pais. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas é dia dos pais, eu não vou. Leve seu pai para lá. Onde vai ser? Vai ser aqui no Arena Mix. No Arena Mix. Gente, imagina você levar seu pai para um momento diferente. Todo mundo vai para casa e fica com o pai, com a mãe, aquele negócio todo, com o tradicional. Horário de almoço? Horário de almoço. Horário de almoço. Vai ter um bingo, vários. Nós vamos começar com bingo de manhã, lá pelas 10 da manhã, a gente já está programado começar o bingo, enquanto a carne está assando lá, tem uma equipe assando essa carne, que vai começar de noite essa carne, então costelada é aquela coisa que você tira o osso, sai o osso, né, vem só aquela carne. O gaúcho pira, hein? Nossa, o gaúcho pira nessa hora, já né? estou até deixando com água na boca a galera aqui. Então... Nós vamos estar com a nossa... Esse horário, hein, Fefinho? A gente já vai ficando com... O Fefinho já está animado, ó. Tô achando que ele vai na costelada aí, hein? Um almoço com costelada, ganhando um prato, uma faca por R$80. Com certeza iremos sim. Iremos todos aqui. Se puder nos ajudar aí, a sociedade que está nos ouvindo, pelos meios de comunicação, a gente precisa desse envolvimento. Leve seu pai, leve sua família. Como é que faz para comprar o convite? Já tem Nós distribuímos todos os convites já, que nós produzimos 1.200 convites. Distribuímos para venda. Então, se chegar na auxiliadora, procurar qualquer funcionário que quer comprar um convite ou ligar para a área de
captação de recurso da Auxiliadora hoje, isso é legal. Eu quero falar com a área de captação de recursos, ou ir na recepção do Hospital Auxiliadora, a gente consegue fornecer. Liga para nós, entre em contato pelo nosso site, fale com a nossa comunicação, fale quem você é, dê seu telefone, a gente entra em contato com você e leva para você esse convite lá. Você vai estar ajudando a gente aí a festejar mais um momento que é uma vitória para a gente conseguir arrecadar um recurso para comprar um equipamento que vai ser utilizado nos pacientes do SUS. Então, é uma coisa que me empolga, sabe? E eu acho que empolga todas as pessoas que, de alguma forma, estão fazendo essa contrapartida de melhoria da sociedade, por menor que seja. Ô Marco, além da costelada, tem outros eventos também que o hospital realiza ao longo do ano? O que você pode citar para a gente? Olha, a gente fez alguns movimentos nos anos, né? A gente fez uma corrida, uma caminhada, não foi caminhada? A gente fez, né? A gente fez uma corrida beneficente. Então, quer dizer, mas o principal nosso é a costelada. A gente busca sempre movimentar as estratégias para mostrar planos eficientes de atendimento à sociedade dos nossos serviços. Então, nós caminhamos muito com as empresas, o hospital ele quer expandir, ele está buscando expandir o Auxiliadora para outras regiões, então nós estamos aí com alguns projetos de expansão que eu acho que vai ser importante. Outras unidades? Outras unidades. Olha, estou sentindo um cheirinho de spoiler aqui, hein? Então a gente está aí com algumas estratégias para o futuro que a gente está caminhando para A cidade cresceu muito, né, Marco? Hoje já é possível a gente pensar em outra unidade para Três Lagoas. Não em Três Lagoas. É mesmo? Não em Três Lagoas. É uma unidade de pronto atendimento que a gente está buscando. Fora do município? Fora do município. Olha só. Claro que o paciente vai vir para o município, né? Mas é fora do município. Ainda estamos em construção. Se Deus quiser, a gente vai conseguir consolidar aí nos próximos, vamos lá, um ano. Avisa a gente quando tiver essa novidade aí para a gente poder trazer aqui também e fazer um outro bate-papo, né, para explicar isso melhor. E o Auxiliadora, obviamente, cresceu muito nesse tempo, né? A gente viu, fisicamente falando, né, uma estrutura que se movimenta muito. A gente vê ali no entorno, inclusive do hospital, várias estruturas novas, vários espaços novos. O que mais que a gente pode esperar? Tem alguma coisa que você já pode divulgar nesse sentido, Marco? Não, espere da gente sempre o foco no cliente. Espere sempre isso. Então, nós estamos trabalhando forte para cada vez melhorar o nosso atendimento. Todos nós que lidamos com um assunto delicado, que é a sensibilidade da saúde das pessoas, corremos riscos de prestar serviços e sermos julgados. E o Auxiliador está tentando buscar sempre assertivamente o melhor atendimento. Então, nós estamos buscando isso. O foco nosso em dar um melhor atendimento para o paciente do SUS, para o paciente do convênio e para o paciente do particular. Então, você que é um paciente do SUS, nós vamos se tornar ainda mais o melhor paciente, uma melhor unidade de saúde do SUS, que é para atender o paciente do SUS, assim como nós vamos se tornar o melhor paciente, o melhor hospital para atendimento do paciente particular de convênio. Nós queremos que você chegue e se sinta acolhido dentro do Hospital Auxiliadora. Então, nós estamos trabalhando internamente com as nossas equipes, no crescimento, desenvolvimento do foco no cliente. É isso que nós estamos falando. Isso é muito importante e isso é muito resolutivo, né? Eu acho que para o paciente também ter essa certeza de que vai chegar no lugar e vai ser bem atendido, né? Isso faz toda a diferença para ele, para a família dele, para as pessoas que vivem próximas a ele, né, Marco? Nós estamos ali com o serviço de neonatal saindo, UTI, convênio, UTI SUS, angiotomografia, estamos buscando aí um acelerador linear, estamos buscando aí um PET scan para o hospital. Quer dizer, a alta tecnologia está vindo para o hospital, profissionais. Nós estamos habilitando outros serviços que vão vir após a abertura da neonatal. Então, acho que gestante de alto risco, nós estamos vendo a questão do banco de leite também. Nós queremos investir muito forte na nossa culinária, na nossa questão interna de processo. Então, a gente vai conseguir, aí, se Deus quiser, nos próximos anos, um patamar de focar na assistência. Então, nós estamos
muito pensativos em focar na assistência. E o mais importante, nós estamos também trabalhando muito a pastoral do hospital. Olha a diferença do Hospital Auxiliadora. Nós temos uma pastoral dentro do hospital, nós temos uma capela dentro do Hospital Auxiliadora, e o nosso diferencial não é mais humano, porque nós estamos trabalhando muito o espírito das pessoas. Então, as irmãs estão focadas nesse processo, não só de cura, que eu tenho a função de cura física, por ser gestor, né? E as irmãs têm a questão da cura espiritual. E elas têm focado nesse trabalho interno dentro do hospital, desse carisma das irmãs salesianas, de buscar essa acolhida para os nossos colaboradores e para os nossos pacientes. Então, isso está fazendo a gente crescer e nos diferenciar como estrutura. É isso que eu ia falar, quer dizer, uma visão até mais holística da cura, né? Você tem a cura física e tem a cura espiritual ali dentro do mesmo ambiente. Essa continua sendo uma preocupação, né, Marco? Porque muito. O hospital, aliás, ele foi fundado, né, nesse aspecto sempre gerenciado pelas irmãs que estão ligadas, né, a uma congregação religiosa. Então, existe essa preocupação. E isso acontece até hoje, então. Nossa, nós temos uma irmã focada para a pastoral hoje do hospital, e ela veio para isso, né? Nós temos uma irmã hoje financeira, nós temos a irmã presidente e uma irmã para pastoral hoje, que é a irmã Yara. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte nessa questão da pastoral. É o diferencial do Hospital Auxiliadora, além de ter toda essa gama de serviços que a gente está conversando bastante aqui, profissionais, médicos, colaboradores, cada vez mais se especializando, nós temos nossas irmãs focadas no processo pastoral. Bom, a gente está entrando aqui já na parte final do nosso bate-papo. Acho que foi muito esclarecedor para entender o momento, né, do Hospital Auxiliadora hoje, entender de que maneira que ele atua, como ele atende a população. E a gente começou falando daquele menino que morava no Rio Grande do Sul, que tinha sonhos e que brincava ali no entorno do Rio Guaíba, né, Marco? Que hoje é um cidadão treslagoense, que hoje está apaixonado pelo estado, pelo que a gente percebe, apaixonado pelo município, que fala em vender o que tem lá e vir para cá. A gente pode esperar, então, essa sua ligação com o hospital aí por muito tempo? Como é que você vê essa sua relação com o Auxiliadora? Tomara que o meu diretor técnico não me ouva, né? Não me ouça. Mas a minha filha se formando, eu quero que ela vá lá substituir ele, né? Não, mas a ideia é isso, um dia trazer minha filha para trabalhar junto com a gente, tá próxima, né? É um orgulho para pai, é claro que talvez ela não queira, porque, sabe, como esses filhos crescem, casam, eles fazem... Vai depender muito dela, né? Muito dela. Mas a gente tem sonhos. Sonhos, para mim, eu sou muito feliz porque eu estou vivendo e plantando aqui, e sendo acolhido aqui. Então, a gente tem que ser muito grato para onde a gente está. Então, eu sou muito grato às irmãs. O trabalho que eu tenho feito é o grande apoio que eu tenho das irmãs aí. Sempre tive esse apoio da assessoria das irmãs. Então, graças a Deus, a gente consegue trazer o hospital para cima e com um olhar diferenciado. Infelizmente, a gente presta um serviço de saúde, mas tem que focar também no negócio, porque como é que a gente vai enfrentar esses movimentos diários, estratégicos, se a gente não tiver uma estratégia baseada em sobrevivência? Então, a gente está sempre de olho nisso. Isso é muito importante, até para, como você disse, manter o negócio saudável e estar sempre antenado também com o que vem por aí, né, Marcos? Se a gente não estivesse crescendo, eu já não estava mais ali, né? Então, sabe como é que é, né? Que nem técnico de futebol, a gente tem que fazer o troço andar. Só fica quem dá resultado, né? Não é o resultado, é no paciente, não é econômico. O que a gente quer com a economia é manter a estrutura e sempre atualizar a estrutura. É isso que a gente pensa em economia. Fazer o Hospital Auxiliadora chegar aos 200 anos, a gente não vai estar mais aqui. Com certeza. Mas eles vão estar aí, né? Vão se lembrar da gente, que a gente colocou um pedacinho da gente ali naquela estratégia. Tomara que a gente chegue pelo menos nos 150 anos. Nossa, né? Eu não quero ficar velho assim desse jeito. Eita, acho que é difícil. Marco, muito obrigado por esse bate-papo. Foi muito legal conhecer um pouco mais o seu trabalho, saber da história do Auxiliadora. A gente está na torcida aqui para que esse hospital seja cada vez mais pujante, que traga cada vez mais boas notícias aqui para Três Lagoas e para nossa região. Nós queremos dar muito orgulho para a sociedade, para vocês, saberem que
É tão bom a gente chegar e ouvir na rua, onde é que tu foi financiado? Lá o auxiliador está sendo muito bem atendido. Então, esse é o caminho que a gente quer escutar dos colaboradores, das pessoas que nos procuram, que eles foram bem atendidos. Claro que a gente sabe que tem pessoas que nem sempre vão ter a felicidade de ser bem atendido, né? E a gente está trabalhando para ter cada vez mais pessoas sendo bem atendidas por nós e falando bem do nosso hospital. Com certeza falarão e estaremos lá na Costelada, com certeza. Esperamos vocês, hein? O convite é só procurar na comunicação lá com a Adriana, que a Adriana já dispara. Rua Paranaíba, 1533, procure a recepção ali do hospital, eles vão encaminhar você. Se não quiser ir até lá porque está longe, etc e tal, liga para a gente, passa uma mensagem aqui na nossa página que a gente vai até você e leva o convite. É isso aí. Dia dos Pais é conosco, gente. Obrigado. Dá para pagar até por Pix, né? Hoje em dia está tão tranquilo. A tecnologia chegou mesmo, né? A tecnologia chegou. E outra, você está fazendo um lado humano, um lado social aí e se divertindo, isso que é melhor. E comendo uma costela, hein? Que olha, vou falar para vocês, é uma costela famosa. Realmente o pessoal fala muito bem dessa costela aí. Se um dia nós crescer para 2.000, 3.000 pessoas, de repente a gente vira a maior costelada do estado, hein? Mas já tá quase perto disso, né? 1.200 é bastante gente, né? Já é bastante gente. Então lá vai rolar cervejinha, vai rolar um som, vai ter diversos... A gente está conseguindo diversos grupos que vão fazer gratuitamente para nós o momento lá de estar cantando com a gente. Vai ter bingo, então vai se divertir com a gente lá. Vai ser um dia especial mesmo. Não vamos levar cama, não vamos levar cadeira de roda, não vai ter nada disso lá. Claro, sempre à disposição para qualquer eventualidade. Você vai estar sendo bem assistido com a gente lá também. Obrigado, Marco, por esse bate-papo, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado novamente ao Adriano. E a gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui do Papo 67. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final. Está passando aqui as nossas redes sociais. Entre em contato com a gente. Sugira nomes de pessoas que vocês acham interessante para a gente fazer esses bate-papos aqui. Lembrando que sempre às terças-feiras, às 18 horas de Mato Grosso do Sul, 19 horas aí, Paulista e também de Brasília, você acompanha os nossos bate-papos pelo YouTube e também pelo Spotify. Se fez sentido para você, vem ser um parceiro nosso, você pode patrocinar um episódio, pode patrocinar inclusive o canal. A gente faz um jabazinho aqui, cita a sua empresa, ou cita o seu nome, ou mesmo manda um Pix para a gente também, que vai estar passando aí o QR Code na tela de qualquer valor. A gente vai citar também aqui nos nossos episódios. Até a próxima semana e obrigado para todos que nos acompanharam.